Como é que... Legal. Vai Bom, gravar agora sim, Carol. Vai vai, gravar. vai, né? Tá, Deixa. eu acabei de Uhum, ver aqui que foi acionado. Bom, uhum. agora oficialmente vou dar as boas-vindas para o Flávio. Flávio, eu queria dizer que é com muito prazer que a gente te recebe aqui no nosso congresso. É uma pena que a gente não pôde fazer, né, esse grande encontro, que a gente não consiga fazer esse grande encontro presencialmente, mas o fato de ser virtual também propicia a possibilidade de encontros que não teriam condições de acontecer, né? Então, de qualquer maneira, é muito, muito bacana, fico muito contente de poder estar aqui com você. Eu vou fazer uma breve apresentação do Flávio e aí eu passo a palavra para ele. Tudo bem, Flávio? Tá bom, obrigado. O Flávio, ele é egresso do nosso programa aqui da Universidade Federal de São Carlos. Ele fez o doutorado e o pós-doutorado na filosofia. É, ele no doutorado, inclusive, ele fez na área de filosofia da psicanálise com um estágio sanduíche pela Universidade de Paris I. É, ele é professor efetivo do Departamento de Filosofia e professor permanente do programa de pós-graduação, mestrado interdisciplinar em Cultura e Sociedade na Universidade Federal do Maranhão. Ele foi, vou fazer referência, né, ao edital universal que você conseguiu em 2018 pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. Parabéns, né? Possibilitou aí uma série de realizações. Ele é membro do Conselho Editorial da Revista Interdisciplinar em Cultura e Sociedade, é membro do Conselho Editorial da editora da Universidade Federal do Maranhão, membro do Comitê PBIC da área de Ciências Humanas, também da Universidade Federal do Maranhão, líder de grupo de pesquisa, que está cadastrado no CNPq. Suas atividades de pesquisa, elas têm como tema o pensamento, tempo, consciência, inconsciente, paixões, afetos e subjetividade. Suas áreas de interesse são o pensamento e a obra de Deleuze, filosofia da psicanálise e da psicologia, cartografias, micropolíticas da sociobiodiversidade, teorias filosóficas e das ciências humanas que versem sobre paixões, afetos e sentimentos. Também sobre epistemologia das ciências humanas e narrativas audiovisuais. Flávio, se eu esqueci alguma coisa, você Mas, complete, por favor. Eu vou passar a palavra, então, para você. Obrigada, mais uma vez, obrigada. Tá bom, muito obrigado, Carol. Acho que, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Boa tarde a todo mundo. Agradecer com muito carinho e estima o convite da professora Ana Carolina, da comissão organizadora. Agradecer a Janaína, tudo bem, Janaína? E aos demais colegas que estão aqui presentes, tá? Eu gostaria de apresentar antes o contexto desse texto, tá bom? Do que trata, no fim das contas. Vou explicar, conforme a professora Carol mencionou. Alguns anos atrás, eu tive um projeto de pesquisa aprovado pela FAP local, que é a FAPEMA daqui, e que naquele momento a gente estava querendo mapear como é que era a relação do Deleuze na década de 60 com o conceito de inconsciente. Como é que isso ocorria precisamente em três livros: Nietzsche a Filosofia, o Bergsonismo e o Diferença e Repetição. Só que durante a execução desse trabalho, que tá. Oi, Adriano, tudo bem? Que se encerrou esse ano, a execução desse projeto, surgiu uma ramificação decorrente das dúvidas de alguns estudantes, alguns alunos, que acabaram se defrontando com uma menção e eventual discussão ao tema das afasias no Bergsonismo do Deleuze, que é o livro de 66, que é precisamente o terceiro trabalho dele sobre o Bergson.
ao livro, ao texto, o artigo de 64, que é a concepção da diferença segundo Bergson, que é um texto determinante para o Deleuze ler o Nietzsche de maneira bergsoniana, ao encaixar ali a noção de eterno retorno da diferença e não eterno retorno do mesmo, que aí já modifica todo o esquema de hipótese interpretativa. E, eventualmente, o trabalho depois de 65, perdão, de 55, que é para uma coletânea em que ele ficou responsável pelo verbete Bergson. E aí, depois, em 66, ele escreve o texto sobre Bergson e aparece aí a menção ao tema das afasias. E aí, como ramificação desse primeiro projeto, a gente começou a estudar isso. E que, quando eu digo a gente, eu, os alunos e mais alguns colegas. E isso levou, eventualmente, a ter que se defrontar com o tema das afasias no Bergson e, eventualmente, o diagnóstico, se a gente pode falar assim, que o Bergson faz em relação à cultura neurológica do século XIX acerca das afasias, que acaba levando ao texto do Freud, ao ensaio pré-psicanalítico, se é que dá para pensar assim, do Freud, sobre o tema das afasias. Então, o que eu vou apresentar aqui decorre dessa ramificação, são discussões iniciais e que já teve alguns produtos. Teve uma monografia na psicologia sobre esse tema e tem um projeto de mestrado que deve começar semestre que vem a ser orientado. Então, vou então apresentar o texto mais ou menos por onde a gente está indo, até para conversar com vocês e compartilhar e aprender, que acho que é o mais importante aqui nesse momento, tá bom? Então, eu peço licença e vamos lá. As afasias em Deleuze, entre Bergson e Freud, e é um título também provisório. É oportuno ressaltarmos que no trabalho de 1963 sobre Bergson, intitulado de Bergsonismo, Deleuze aborda o tema das afasias em pelo menos dois momentos. O primeiro momento está localizado no primeiro capítulo do referido livro, que possui como título A Intuição como Método, as 5 regras do método. O segundo momento, em que as afasias são mencionadas, está presente no terceiro capítulo do referido trabalho de 1966. O título desse capítulo é A Memória como Existência Virtual, Ontologia do Passado e Psicologia da Memória. No primeiro capítulo do Bergsonismo, Deleuze apresenta os atos que correspondem às regras do método da intuição, destacando como se passa de um sentido a outro de cada uma das regras para fixar o sentido fundamental da intuição enquanto método, que deve ser reencontrado na simplicidade da intuição como ato vivido. Especificamente na regra complementar da segunda regra, e essa segunda regra possui o seguinte enunciado, formulada como lutar contra a ilusão, reencontrar as verdadeiras diferenças de natureza às articulações do real, que nos encaminha para o enunciado da regra complementar, que preconiza que o real não é somente o que se divide segundo articulações naturais ou diferenças de natureza, mas é também o que se reúne segundo vias que convergem para o mesmo ponto ideal ou virtual. Cito Deleuze. A função particular dessa regra complementar é mostrar como um problema tem sido bem colocado, tende por si mesmo a resolver-se. Por exemplo, ainda conforme o primeiro capítulo de Matéria e Memória, colocamos bem o problema da memória quando, partindo do misto lembrança-percepção, dividimos esse misto em duas direções divergentes e dilatadas, que correspondem a uma verdadeira diferença de natureza entre a alma e o corpo, o espírito e a matéria. Mas só obtemos a solução do problema por estreitamento, quando apreendemos o ponto original no qual as duas direções divergentes convergem novamente. O ponto preciso no qual a lembrança se insere na percepção, o ponto virtual, que é como a reflexão e a razão do ponto de partida. Assim, o problema da alma e do corpo, da matéria e do espírito só se resolve graças a um extremo estreitamento, a propósito do qual Bergson mostra como a linha da objetividade e a linha da subjetividade, a linha da observação externa e a da experiência interna devem convergir ao final dos seus processos diferentes, até o caso da afasia. Primeira menção, página 21 do livro de 66. Essa primeira menção que Deleuze faz a respeito das afasias em Bergson nos remete para pelo menos dois trabalhos, Matéria e Memória e O Pensamento e o Movente,
sendo que este último livro, Deleuze, do ponto de vista do tema das afasias, cita apenas como uma nota de rodapé do seu argumento. Nota, salvo engano, 27. O importante a ressaltar desse argumento de Deleuze é que as afasias seriam o caso extremo de um problema bem colocado, capaz de resolver-se por si mesmo, em que a linha da objetividade e a linha da subjetividade, devidamente trabalhadas, salvo engano, na segunda parte da introdução do pensamento movente, a linha da observação externa e da experiência interna devem convergir ao final dos seus processos diferentes. Repito, então, linha da objetividade e linha da subjetividade. Poderíamos pensar linha fisiológica ou orgânica e linha psicológica, linha da observação externa, linha corporal, linha da experiência interna, fatos psíquicos, questões que levantamos. Ao recorrermos, então, ao texto de Matéria e Memória para abordarmos o tema das afasias, a memória é o conceito, a vivência e a referência para a compreensão desse fenômeno. Assim, à luz de Matéria e Memória, as afasias podem ser pensadas afirmativamente como uma doença do reconhecimento, o qual corresponde ao qual corresponde o ato em que o passado é recuperado no presente. Todavia, numa perspectiva crítica, as afasias não seriam explicadas pelo localizacionismo cerebral das lembranças, ou pelo associacionismo fisiológico ou psíquico, ou pelo paralelismo psicofisiológico. Especificamente, no caso do localizacionismo, sua tese central postula que o esquecimento da linguagem, em qualquer sentido, poderia ser explicado por meio da danificação de tecidos cerebrais específicos, uma vez que as lembranças estão nas células do córtex cerebral, sem propriamente entrar nas minúcias da questão do esquema de pensamento do Broca, do esquema de pensamento do Wernicke, sem entrar propriamente ainda na discussão organicista. O critério crítico apresentado no argumento de Deleuze, que concerne a divisão precisa dos mistos, diz respeito à postura de Bergson de não confundir o psiquismo com o orgânico, precisamente da memória obtida no esforço repetitivo e da memória que se acumula de maneira espontânea. Cito Bergson, Matéria e Memória, página 91. Esse hábito, aliás, só é lembrança porque me lembro de tê-lo adquirido, e só me lembro de tê-lo adquirido porque apelo à memória espontânea, aquela que data dos acontecimentos e só os registra uma vez. Das duas memórias que acabamos de distinguir, a primeira parece, portanto, ser efetivamente a memória por excelência. A segunda, aquela que os psicólogos estudam em geral, é antes o hábito esclarecido pela memória do que a memória propriamente. Dessa maneira, o expediente propositivo da hipótese de Bergson, referente à memória e, em particular, ao reconhecimento, que está diretamente relacionado ao encontro e à harmonia entre a dimensão psicológica, imagens e lembranças, e a dimensão orgânica, aparelhos motores. Isso significa que, em Bergson, as afasias são um tipo de falha no processo de atualização das lembranças, ocasionada sempre por um curto-circuito sensório-motor, por um comprometimento que impede a lembrança de se inserir no presente ativo do corpo, posto que a própria lembrança em si mesma jamais se danifica. Ainda voltando ao âmbito crítico da tese de Bergson, agora em relação ao associacionismo, é oportuno ressaltar que a concepção de memória dessa perspectiva decorre de um misto mal formado, usando o critério bergsoniano, que culmina numa confusão entre a memória motora e a memória espontânea, misturando o psíquico e o orgânico, ou invertendo, o orgânico e o psíquico, conforme podemos observar na página 93 de Matéria e Memória. Das duas memórias que distinguimos, a segunda, que é ativa ou motora, deverá, portanto, inibir constantemente a primeira, ou pelo menos aceitar dela apenas o que é capaz de esclarecer, e completar utilmente a situação presente. Desse modo, se deduzem as leis de associação de ideias, que é a porta de entrada para um associacionismo, de herança de um empirismo inglês. O segundo momento do bergsonismo em que Deleuze aborda o tema das afasias é no capítulo 3, conforme avisamos, intitulado de A Memória como Coexistência Virtual. Essa segunda abordagem das afasias no texto de Deleuze
ocorre no contexto do seguinte problema: como vai a lembrança pura adquirir uma existência psicológica? Vejam que é essa a formulação do Deleuze. A lembrança pura, ela não é propriamente ainda uma existência psicológica. E por que que a lembrança pura, para o Deleuze, não é ainda propriamente uma existência psicológica? Em função da ideia dele de propor um inconsciente ontológico, virtual, que após sofrer um processo de atualização, se transforma em um inconsciente psicológico, e aí sim, portador de existência dessa predicação psicológica. Então, reformulo. Como vai a lembrança pura adquirir uma existência psicológica? Como vai esse puro virtual atualizar-se? Deleuze postula que ocorre uma espécie de salto em função de um apelo do presente. Esse apelo corresponde às necessidades ou exigências de uma situação presente, que tem como efeito nos situar em níveis de lembranças que equivalem às nossas necessidades atuais. Cada um desses níveis de lembrança compreendem a totalidade do passado, porém de maneira contraída. Ademais, existem lembranças dominantes que atuam como pontos notáveis capazes de variar de um nível para outro. Deleuze afirma que é uma questão de buscar sempre pelo justo salto, ou pelo salto justo, isto é, aquele que não está em uma lembrança demasiada contraída ou excessivamente dilatada. Para Deleuze, esse justo salto é demasiado importante em função da sofisticação psicológica desse tipo de análise, visto que ela incide em nossa afinidade com o ser. Isso significa, na prática, no argumento de Deleuze, que a consciência psicológica não nasceu ainda. Ela nascerá, pois nesse justo salto estão as condições ontológicas para tanto, ou seja, no passado ontológico estão as condições para a gênese da consciência. A ontologia, então, reúne as condições para a gênese da consciência. Deleuze tenta elucidar esse importante aspecto em termos procedimentais, frisando que não convém confundir invocação à lembrança, acraseado, com evocação da imagem. Repito, não confundir invocação à lembrança com evocação da imagem. Cito Deleuze. Em primeiro lugar, não devemos confundir a invocação à lembrança com a evocação da imagem. A invocação à lembrança é esse salto pelo qual instalo-me no virtual, no passado, em certa região do passado, em tal ou qual nível de contração. Acreditamos que essa invocação exprima a dimensão propriamente ontológica do homem, ou melhor, da memória. Quando, do contrário, falamos de revivescência, de evocação da imagem, trata-se de algo totalmente distinto, uma vez que nos tenhamos instalado em determinado nível no qual jazem as lembranças, então, e somente então, estas tendem a se atualizar. Sob a invocação do presente, as lembranças já não têm a ineficácia, a impassibilidade que as caracterizavam como lembranças puras. Elas se tornam imagens-lembranças, passíveis de ser evocadas. Elas se atualizam ou se encarnam. Essa atualização tem toda sorte de aspectos, de etapas e de graus distintos. Mas, através dessas etapas e desses graus, é a atualização e somente ela que constitui a consciência psicológica. Poderíamos dizer, então, que o enunciado da hipótese do Deleuze para a consciência psicológica é que ela é um efeito de atualização relativo ao virtual. Existem dois aspectos, isso na página 49 do Bergsonismo. Comentamos. Existem dois aspectos da atualização que são responsáveis pela gestação da consciência psicológica. Um, a contração-translação, e dois, a orientação-rotação, fazendo referência aos movimentos da Terra, seja o movimento da Terra em torno do Sol, translação, seja o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, rotação. Deleuze afirma que esse movimento de contração-translação é uma atualização, pois a lembrança o faz ao mesmo tempo que o seu nível. Isso significa que existe contração, já que a lembrança, tornando-se imagem, acaba por se fundir ao presente, vindo a passar por planos de consciência, expressão do Bergson, que se efetuam. Por outro lado, em relação à rotação, como mais um tipo ou aspecto da atualização,
A lembrança não se contenta com essa fusão com o presente. A lembrança opera a rotação sobre si mesma durante a translação, para apresentar a sua face útil. É importante ressaltar que nesse momento da atualização, que é a rotação, o critério de utilidade ele surge. A lembrança permanece indivisa e todas as demais representações em vias de atualização estão, estão em processo de interpenetração recíproca, vindo a se desenvolver em imagens distintas, cada uma delas. Embora haja na lembrança uma atualização via translação, que a mantém indivisa, existe a atualização via rotação, que é um movimento de divisão, que equivale a um desenvolvimento e a uma expansão. Deleuze afirma que a lembrança só pode ser dita atualizada quando ela se torna imagem. Deleuze ainda questiona qual é a relação que existe entre a lembrança, em seu processo de tornar-se imagem, e a imagem-percepção. Esse quadro comum para Deleuze é o movimento, mais especificamente na relação da imagem com o movimento ou na maneira como a imagem se prolonga em movimento. Em sintonia com Bergson, Deleuze afirma que para as lembranças se atualizarem, há a necessidade de um coadjuvante motor. A percepção se prolonga em movimento e uma tendência motora ou um esquema motor realiza sua decomposição do percebido em função da utilidade. Deleuze afirma que essa relação entre percepção e movimento seria suficiente para definir aquilo que anteriormente mencionamos como reconhecimento, mas nesse caso aqui, um reconhecimento puramente automático, existindo nos mecanismos motores. Entretanto, Deleuze propõe supor a existência de uma perturbação, preparando o argumento para as afasias, nessa relação entre percepção e movimento. Mais especificamente, uma perturbação mecânica do esquema motor. A consequência é o surgimento de um tipo de reconhecimento bem específico, que está presente em doentes que descrevem muito bem o objeto que se lhes nomeie, mas não sabem fazer uso desse objeto. Ou então, que repetem corretamente o que se lhes diz, a repetição, mas que não sabem falar espontaneamente. Cito Deleuze. O doente não sabe mais orientar-se, desenhar, isto é, decompor um objeto de acordo com tendências motrizes. Sua percepção provoca movimentos difusos. Todavia, as lembranças aí estão. Mais ainda, elas continuam a ser evocadas, a se encarnarem em imagens distintas, isto é, a sofrer a translação e a rotação que caracterizam os primeiros momentos da atualização. O que falta, portanto, é o último momento, a derradeira fase, a da ação. Comento, o corpo. Como os movimentos concomitantes da percepção estão desorganizados, a imagem-lembrança também permanece tão inútil, tão ineficaz quanto uma lembrança pura, e já não pode prolongar-se em ação. Eis o primeiro fato importante: casos de cegueira e de surdez psíquicas ou verbais. Posto isso, Deleuze apresenta a existência de um segundo tipo de relação, e aí sim, já que concerne quanto efeito como condição para abordar as afasias. Deleuze apresenta a existência de um segundo tipo de relação entre percepção e movimento, a qual termina por definir as condições de um reconhecimento atento, que é diferente do reconhecimento automático. São movimentos que não prolongam a percepção para tirar dela efeitos úteis, vindo a decompor o objeto em função de eventuais necessidades. São movimentos que renunciam ao efeito e que se voltam aos objetos para reconstituir o detalhe e a integralidade, fazendo com que as imagens lembranças desempenhem um papel regular e não apenas acessório. Nesse contexto, cabe ressaltar ainda que Bergson distingue duas formas de reconhecimento em matéria e memória, que são atualizadas no argumento de Deleuze enquanto uma nota de rodapé. Cito: há, pois, duas formas de reconhecimento, uma automática, outra atenta, as quais correspondem duas formas de memória, uma motriz e quase instantânea, e outra representativa e que dura. Não se deve, sobretudo, misturar essa distinção, que se faz do ponto de vista da atualização da lembrança, com uma outra distinção totalmente distinta, que se faz do ponto de vista da memória em si.
Portanto, existe uma memória-lembrança e uma memória-contração. Matéria e memória, página 107. Deleuze supõe também que para essa segunda relação entre percepção e movimento, existe uma perturbação, a qual não será, nesse caso, mecânica, porém dinâmica, relativa às funções sensório-motoras, cuja possível consequência é o desaparecimento da lembrança diante da permanência do reconhecimento automático. Essa possível consequência, para Deleuze, teria correspondência com a concepção localizacionista das afasias, pois equivale ao desaparecimento das lembranças armazenadas no córtex cerebral. Contudo, diante dessa possível consequência, Deleuze formula a seguinte interrogação: mas o que desaparece nesse ato de desaparecimento, se é que de fato ele ocorre? O que precisamente desaparece? Na primeira hipótese de Deleuze, que decorre da interpretação dessa possível consequência, ele postula que não é a lembrança pura que desaparece, uma vez que ela não é de natureza psicológica e é imperecível. Da segunda hipótese, Deleuze inicia a argumentação especulando que aquilo que desaparece é a capacidade de atualizar a lembrança em imagem-lembrança. Repito, o que desaparece então é uma capacidade de atualizar a lembrança em imagem-lembrança. Contudo, Deleuze adverte que há uma sofisticação em torno dessa segunda suposição, que é o desaparecimento da capacidade de atualizar a lembrança em imagem-lembrança, já que os dois primeiros aspectos da atualização dependem de atitudes psíquicas. Por sua vez, os dois últimos aspectos da atualização dependem de atitudes corporais, dependem, portanto, de uma efetuação orgânica. Por conseguinte, Deleuze adverte que, mesmo havendo uma relação e uma solidariedade entre as atitudes psíquicas e as atitudes orgânicas, uma não vai anular a outra completamente. É interessante que vai parecer uma tese paralelista nesse momento. Isso ocorre pois, quando são atingidos apenas os movimentos do reconhecimento automático, sensório-motor, a lembrança não deixa de manter integralmente a sua atualização psíquica, mas, agora, não se prolonga em movimento, já que é impossível o estado corporal de sua atualização, garantindo sua existência, então, psíquica, garantindo um olhar para o psiquismo independente do orgânico, muito semelhante à posição que o Freud adota diante do paralelismo psicofisiológico. Por outro lado, quando os movimentos do reconhecimento atento são atingidos, que é o segundo tipo de reconhecimento, a atualização psíquica fica mais comprometida, visto que a atitude corporal é condição para a atitude mental. Porém, não a subtração das lembranças e sim a ruptura do equilíbrio. A explicação hipotética de Deleuze para essa situação consiste em postular que os dois aspectos psíquicos da atualização persistem. Todavia, estão dissociados, pois falta uma atitude corporal em que eles pudessem se inserir e se combinar. Deleuze insiste nesse ponto. O cito, página 55 do Bergsonismo. Em todo caso, e esse é o ponto fulcral, não basta dizer, inclusive segundo Bergson, que a lembrança pura se conserva sempre. É preciso também dizer que a doença jamais abole a imagem-lembrança como tal, mas somente compromete tal ou qual processo de sua atualização. Essa imagem-lembrança, que é filosoficamente suposta por Deleuze como sendo preservada, mas havendo um comprometimento de tal ou qual aspecto de sua atualização, não colocaria numa posição de diálogo ambíguo entre Freud e Bergson? Questionamos. A posição de Deleuze possui um contorno próprio ao defender a existência de um inconsciente ontológico puramente virtual, visto que o bergsoniano é psicológico, e que, ao ser submetido ao processo de atenção à vida, repito, processo de atenção à vida, pode ser atualizado como um inconsciente psicológico. Nos questionamos se essa postura de Deleuze, ao radicalizar a virtualidade psicológica para o estatuto ontológico enquanto um pressuposto, não estaria escapando do temido e denunciado por Bergson círculo vicioso, desde seu primeiro livro, Os Ensaios, círculo vicioso do paralelismo metafísico entre corpo e mente, pois semelhante problema necessita postular o pressuposto metafísico para salvaguardar a experimentação, e a experimentação, por sua vez, para ocorrer, carece de proteger esse pressuposto.
Por conseguinte, afirmativamente, Deleuze insiste que há uma imagem-lembrança que está sendo atualizada no inconsciente psicológico e que sequer chegou a ser atualizada no movimento orgânico. Esse contorno próprio o deixa, obviamente, próximo a Bergson, não só em função da terminologia conceitual e de três trabalhos sucessivos, sobretudo o texto de 66. Porém, é o tipo de proximidade que não pode ser submetida à compreensão de que as críticas de Bergson à cultura neurológica sobre as afasias do século XIX, acompanhadas em certa medida por Deleuze, são capazes de incluir, sem ressalvas e restrições, o trabalho de Freud sobre as afasias. Vindo a colocar a especulação desenvolvida por Deleuze ao final do capítulo 3 do Bergsonismo numa ambígua, estranha proximidade do ponto de vista exclusivamente neste momento dos resultados, no que tange a sofisticação plural de Freud em relação ao tema das afasias, visto que no ensaio homônimo o criador da psicanálise adota uma cuidadosa estratégia argumentativa triangular. Primeiro vértice do triângulo. Freud não se identifica com o localizacionismo em vigor de sua época, o de Wernicke e o de Broca, mas com uma variação muito específica, que pode ser considerado um localizacionismo global e dinâmico, mais ou menos a conclusão do texto. 2. No segundo vértice dessa estratégia argumentativa, a postura de Freud não pode ser identificada nem mesmo com o associacionismo que preconizava as afasias como ruptura das conexões sensoriais e motoras. 3. No terceiro vértice desse triângulo, ao aderir ao paralelismo, Freud o faz contornando o problema metafísico das relações entre mente e corpo. Ele não entra nessa discussão, ele o contorna, isolando e destacando o aspecto psicológico das suas pesquisas, destacando a psique, mas concluiu apontando que as afasias devem ser compreendidas como patologias psíquicas, visto que a dissociação se dá no nível das representações mentais, muito embora no sistema nervoso possam acontecer concomitantemente fenômenos orgânicos correspondentes aos distúrbios psíquicos. Questionamos então, por fim, se em relação a Freud não é possível postular que o aspecto crítico de seu trabalho, além de estar voltado para problematizar os centros cerebrais na explicação das causas das afasias, ele acaba não sofrendo, por vezes, um pressuposto de compreensão equivocado quando é lançado no conjunto da cultura neurológica do século XIX, que faz adesão, sem restrições, ao esquema localizacionista de Wernicke. Para Freud, a distinção entre afasias decorrentes das lesões no centro cortical e, eventualmente, das afasias decorrentes das lesões nas vias de comunicação só poderia ser sustentada por fatos clínicos. Eventualmente, mostra que existe a ausência de uma comprovação empírica nessa perspectiva para que essa tese pudesse ser absorvida em sua totalidade. Isso não aproximaria do problema da falha no processo de atualização postulado por Deleuze, levando-se em consideração que o processo de atualização postulado por Deleuze, na verdade, não aproximaria Deleuze dele, né? O processo de atualização postulado por Deleuze, ele não possui seu segundo aspecto sensório-motor, e não é só um aspecto psicológico, e que eventualmente pode ser pensado dissociado do aspecto psicológico, e o aspecto psicológico também não poderia ser pensado dissociado do seu aspecto sensório-motor. É prudente deixarmos essas questões abertas nesse momento, que é justamente no ponto em que encontramos em nossa pesquisa. Obrigado, gente. Eu acho que é isso. Estou abrindo o microfone aqui. Obrigada, Flávio. Muito bem. Eu vou coordenar enfim, a discussão, né? Queria saber, assim, se eu puder colocar uma primeira questão, e aí passar a pergunta para as pessoas. Eu imagino que talvez que quem tiver questões, talvez pudesse se inscrever pelo chat. Aí a gente tem uma ordem aqui, né? De quem. Eu sei que no Google, pelo Google, é possível a gente ver a ordem das pessoas que se inscreveram, mas pelo Zoom eu não sei se isso é possível. Já vi que a Fátima tem uma questão, e aí, se outras pessoas tiverem, acho que poderiam colocar, né, a indicação pelo chat. Flávio, eu queria saber um pouquinho. Bom, eu sei que você é um grande estudioso da filosofia do Deleuze. O Deleuze é um grande leitor.
do Bergson e também do Freud, né? Entendo, né, que essas questões estão muito ligadas, né, tanto as que aparecem na filosofia do Bergson quanto as do Freud, estão muito ligadas ao seu trabalho com o Deleuze. Eu queria ouvir um pouquinho de você como foi essa aproximação com a questão das afasias, né? Como é que a questão das afasias entra dentro do seu trabalho, suas preocupações com o Deleuze? Legal, obrigado. Muito obrigado, Carol, pela pergunta. Foi no momento em que nós estávamos estudando o capítulo 3 do Bergsonismo que nós estávamos tentando entender o que o Deleuze estava chamando de inconsciente ontológico à luz do Bergson ali. E um aluno, um orientando que estava concluindo o curso de psicologia, identificou essas duas menções às afasias, mais precisamente uma, né, que está nesse capítulo. E ele veio me mostrar. Eu falei: olha, Daniel, a gente pode dar uma olhada. E aí, quando a gente começou a olhar as referências do Deleuze acerca das afasias, era totalmente retomando matéria e memória e pensamento movente. E aí, de um ponto de vista cronológico, deu para entender que inclusive, eu não tinha essa informação. Historicamente falando, o Matéria e Memória ele vem depois do texto do Freud sobre as afasias, cronologicamente falando. O texto do Freud sobre as afasias é um momento pré-psicanálise, pelo pré-inconsciente, digamos assim, né? Pré-interpretação dos sonhos. E chamou a atenção o quê? É que em Matéria e Memória, em vários trechos, o Bergson ele faz uma espécie de diagnóstico crítico, às vezes um pouco duro demais, de toda a literatura e esquemas de pensamento utilizados pelo século XIX, do ponto de vista da neurologia, para abordar o tema das afasias. E à medida que a gente. E ele cita o Freud aí. E à medida que a gente foi para o texto do próprio Freud, argumentativamente, ele não entrava nos critérios críticos do Bergson, o que o Bergson imputava a esse contexto. O Freud escapava. E por que ele escapava? Porque, pelo que deu para absorver até então do texto do Freud, ele não é um localizacionista simples. Se é que dá para chamá-lo de localizacionista, é num sentido amplo e dinâmico. Ele não é um associacionista simples, como o Bergson estava imputando naquele momento. E quando ele vai para uma, digamos assim, uma perspectiva paralelista, psicofisiológica, é muito mais para garantir uma autonomia, sem perder, claro, uma certa relação, do psíquico em relação ao orgânico. Então, deu a entender que ele tem uma envergadura própria e ele acaba sendo um caso que escapa ao critério do próprio Bergson, que o Deleuze acaba citando o critério do próprio Bergson. Só que a gente viu que nós identificamos que ele não leva a ferro e fogo o critério do próprio Bergson. E aí parece que o que impede de levar a ferro e fogo é como o Freud escapa no seu próprio texto. Então é mais ou menos aí que a gente está nesse exato momento. Perfeito, obrigada, Flávio. Eu vou passar então a palavra para a Fátima, para que ela possa fazer a consideração dela. Oi, obrigada, parabéns pela apresentação. Eu queria, assim, se você pudesse, explicar um pouco, eu não sei se eu entendi bem, mas você falou que para o Freud as afasias eram uma patologia psíquica. Agora, assim, a afasia, ele vai criticar a concepção localizacionista, né? Vai criticar a ideia de que é possível explicar os sintomas unicamente a partir da localização da lesão, que isso era o cerne da concepção localizacionista, e vai argumentar que não é possível explicar o sintoma a partir da lesão, porque uma lesão produz um efeito global sobre afeta várias funções, né? Então você não consegue fazer essa explicação direta, né, do sintoma a partir da lesão. No entanto, as afasias, elas necessariamente têm uma lesão no cérebro, né? Se não tiver uma lesão no cérebro, não é uma afasia, né? Você pode ter uma perturbação puramente psicogênica, como no caso da histeria, né? No caso da Ana O, ela tinha uma alteração da linguagem por razões psicológicas, não tinha nenhuma lesão, né? Agora, então, uma lesão pura, assim, um transtorno de linguagem sem uma lesão não pode ser classificado como uma afasia. Então, eu não entendi bem, assim, em que sentido que a afasia seria um distúrbio psíquico para o Freud. Obviamente, tem consequências
psicológicas, porque tem uma alteração de várias funções psicológicas, no entanto, se mantém como um transtorno neurológico, né? Se você pudesse esclarecer um pouquinho isso. E só uma outra curiosidade que eu tenho é sobre o conhecimento que o Deleuze tem sobre neurologia. Bom, primeiro, obrigado, professora, pela questão, pelas duas questões e o que nós apuramos até agora, né? Então vamos devagarzinho. Pelo menos o diagnóstico que a gente tem, sobretudo das últimas páginas do ensaio do Freud sobre as afasias, como nós compreendemos. Que o Freud trabalhou esses postulados, que são comuns à neurologia do século XIX, mas ele os singularizou de um ponto de vista epistêmico. Freud, entendemos que ele foi localizacionista, sim, então não tem como abrir mão dessa discussão da lesão. Ao ser localizacionista, ele foi um localizacionista global e dinâmico, e não propriamente um localizacionista nos termos que estavam difundidos nessa cultura do século XIX, essa cultura neurológica. É possível, em certa medida, identificar um certo associacionismo nele? Acho que sim, nós identificamos algum, porque ele rejeita a explicação das afasias como ruptura das conexões sensoriais e motoras e repele até uma certa aceitação fisiológica do associacionismo, compreendendo essas doenças até como involuções ou verdadeiras regressões a estágios mais arcaicos dos aparelhos de linguagem. Entendemos também que ele foi paralelista porque ele viu no paralelismo, agora, uma oportunidade da liberação do psíquico do jugo da fisiologia, mas isso também serviu por contraponto de poder estudar a fisiologia sem submetê-la ao psiquismo. Nesse sentido, o texto sobre as afasias dá indicações suficientes para ser considerado como uma espécie de discussão neurológica pré-psicanálise que acaba escapando, eventualmente, das críticas feitas pelo Bergson, mas que há uma, eu diria que há um trânsito, um percurso argumentativo nos três casos. Há traços de localizacionismo, traços de associacionismo e traços de um certo paralelismo, mas matizados a partir do uso que o próprio Freud faz. Isso leva a gente para onde? Isso leva a gente para o início do próprio ensaio, que é a discussão com os chamados critérios ou esquemas orgânicos para a definição das afasias, que vai estar falando de dois tipos de afasias, mas particularmente as afasias que decorrem de lesão no centro do córtex e lesão nas vias de comunicação. O Freud se mostra refratário e duvida das lesões em relação às vias de comunicação. Ele acha que não tem uma comprovação empírica, e sim vai estar falando das lesões do centro, eventualmente, do córtex. Então, sim, né, se em algum momento eu dei a entender que não havia lesão, não, vai ter que ter lesão. Pronto. Sendo objetivo agora, vai ter que ter lesão, vai ter que ter lesão. A questão não se torna essa. A questão é qual é a estratégia argumentativa usada no texto pelo Freud, na sua própria letra, para poder se aproximar do localizacionismo, do associacionismo e do paralelismo. Foi isso que a gente tentou ressaltar. E aí, em relação ao Deleuze, o que ele tem início de acesso à discussão do cérebro, pelo menos nas referências que estão no texto do bergsonismo, é via o Bergson. É como o Bergson está avaliando essa cultura neurológica do século XIX. E que o próprio Bergson acaba citando no Matéria e Memória, estou pegando a citação, a posição do Freud, que é mais ou menos, salvo engano, na página 265. Nada mais de instrutivo a esse respeito que a história dos esquemas da afasia sensorial. Em um primeiro período, marcado pelos trabalhos de Charcot, Broadbent, Kussmann, Lichten, sustenta-se com efeito a hipótese de um centro ideacional ligado por vias transcorticais aos diversos centros de fala, mas esse centro de ideias é muito rapidamente dissolvido pela análise, enquanto, com efeito, a fisiologia cerebral encontrava cada vez mais a localização das sensações e dos movimentos, jamais das ideias. A diversidade das afasias sensoriais obrigava os clínicos a dissociar o centro intelectual em centros imaginativos de complexidade crescente, centro de representações visuais, centro de representações táteis, centro de representações auditivas. Tal foi o traço característico dos esquemas do período ulterior, os de Wiesmann, Moelle e do próprio Freud. Então, essa seria a citação que mostra o acesso que o Bergson vai ter, como ele vai organizar o Freud e como o Deleuze vai estar recebendo isso, né? Em 1896, o Bergson coloca assim, certo?
Não sei se ajudou, prof, mas sim, foi o que eu tenho em mãos até então, certo? Tá bom, obrigada. Nada. Obrigada, Flávio. Obrigada, Fátima, pela questão. Janaína tem também uma pergunta, vou passar a palavra para ela. Oi, Flávio, tudo bom? Tudo bem, Janaína? Boa tarde. Então, acho que temos, de fato, posições divergentes aí quanto ao localizacionismo do Freud. Talvez você tenha que dar uma olhada, né, daí no que eu falei logo no começo do meu livro, né, que é justamente eu trabalho um pouco com a ideia das afasias, né. Eu acho que tem o aspecto, né, de que você falou que o Freud vai continuar trabalhando com lesões neurológicas, né? Ou seja, tem um aspecto orgânico, né? Então, não é puramente psicológico, né? Mas justamente no texto das afasias ele fala, ele comenta, né, num determinado momento, onde é que termina o orgânico, onde começa o psíquico. Não existe, né, justamente uma delimitação, né? E é um texto longo, né, justamente para criticar toda a ideia, né, do localizacionismo e da associação entre os centros, né? Então, a solução é a solução que você acabou de falar, justamente que o Bergson continua criticando, né? Que é uma associação entre centros. Então, a solução que o Freud menciona é como que seria, né? Como que você sai do campo da anatomia e justamente passa para o campo fisiológico. Então, se você não tem como localizar em nenhum centro, em nenhuma célula, né? Essa ideia, né, de justamente de lesão, né, você teria lá, né, justamente, mesmo que você tenha uma lesão em determinado lugar e que essas pessoas, o Wernicke, o Broca, tenham encontrado centros, né, ele vai contestar mesmo assim. Você fala, bom, mas a princípio, né, as afasias de condução também que seriam essas afasias de condução que ligam o centro ao outro, né? O centro motor ao centro sensorial. Isso não necessariamente diz alguma coisa, mas essa alteração no funcionamento, né? Que daí você tem uma alteração no funcionamento mental e orgânico, e você não tem muito bem, né? Justamente essa área de delimitação, você tem um suporte orgânico, né? Para que essa disfunção aconteça, né? E essa disfunção, como que ele vai caracterizar essa disfunção? Através das representações, e onde você poderia ter aí representações, né, alteradas, em que níveis elas poderiam estar alteradas, né? Porque justamente eu achei até aqui uma citação, né, do texto das afasias, porque eu emprestei o meu texto das afasias que estava aqui, que é, né, onde os processos fisiológicos partem de uma região particular, que não pode ser especificado, e se estendem, né, para todo o restante deste, ou mesmo ao longo de vias particulares, ou seja, não importa muito bem onde, né, por onde que está circulando, tem um substrato, né, para circular. Assim que entram em curso, eles deixam atrás de si, na camada cortical percorrida, uma modificação, né? E a única coisa que ele faz é pensar que essa modificação é uma possibilidade de lembrança, né? Então, veja, essa extensão não dá para pensar aí, né, como centros efetivos anatômicos, mas é justamente como que você vai pensar nas representações. Então, você falou que, né, para o Bergson e daí o Deleuze via Bergson, né, vão contestar e vão falar que, bom, tem né, um tanto de associacionismo e um tanto de localizacionismo e que o Freud contorna essa situação. Não, ele vai criticar
muito abertamente, né? Então, eu não entendo muito bem que contorno é esse, qual, assim, de fato, por que que, né, o que que é essa contestação e essa inclusão do Freud dentro dos neurologistas do século XIX, assim, foi curioso, né, pensar, né, não que eu sei que, né, tem, realmente, o Bergson vai fazer críticas, mas, né, fica estranho justamente essa crítica, né, então eu achei particularmente essa crítica, assim, esquisita, sabe? Não, eu agradeço, Janaína. Obrigado pela colocação, mas separar de maneira bem objetiva, tá? O Bergson coloca o Freud lá, mas como eu falei, ele não está lá. Os critérios colocados pelo próprio Freud o tiram de lá. Os critérios do Bergson, que o Deleuze ainda repete parcialmente, não autorizam colocar o Freud aí. Conforme eu falei no início da argumentação, ainda que o Bergson queira, o Freud está imune a isso. Ele está imune a isso. E por que ele está imune a isso? Ele está imune a isso pela maneira como ele vai se posicionando, pelo menos argumentativamente, sobretudo em relação a esses esquemas, tanto do Wernicke quanto do Broca. A maneira como ele vai se colocando. E aí eu acabei lembrando de um trecho, a pegar aqui para compartilhar com você, que é esse aqui, mas que na verdade vai de encontro com o que você está falando, entendeu? Ainda que o Bergson queira colocá-lo lá, isso é um problema do Bergson, não é do Freud. É bem legal deixar isso bem Tá. claro, isso não é um problema do Freud. Como vou acabar citando o próprio Freud, tá? Ó, sobretudo quando ele vai falar da concepção fisiológica do associacionismo, na edição de 2013, página 81. Dispomos, inclusive, de um resultado de autópsia que nos comprova que a associação das representações ocorre por meio das vias presentes no próprio córtex. Para mim, isso acaba sendo um caminho. E por que um caminho? Porque há uma distinção, pelo menos do ponto de vista argumentativo, do seguinte ponto. O que a gente está chamando aqui? De afasias decorrentes de lesões nos canais de comunicação e afasias decorrentes de lesões em uma região que não é propriamente os canais de comunicação. Pelo menos do ponto de vista de um esquema argumentativo, o Freud ele ataca isso aí. Ele vai falar, ó, não dá para comprovar. Não dá para comprovar que tem lesão decorrente de canal de comunicação. A questão não é a existência ou não da lesão, isso é uma premissa tácita aceita. A questão é que tipo de lesão, onde ela está e os significados até filosóficos dessa lesão. É aí que está a discussão. Pelo menos da parte do Deleuze, tomando o Bergson em relação a isso. Então, se a gente admite que existem dois tipos de lesão do ponto de vista hipotético, utilizando o esquema argumentativo do Wernicke, não dá para sustentar no argumento do próprio Freud o segundo tipo de lesão, que é a dos canais. É isso que ele vai falar. Tem lesão, mas não é essa lesão dos canais que vai gerar isso. A lesão que vai gerar está em outro local, que a gente pode, pelo menos a palavra que aqui acabou aparecendo para mim várias vezes, é a palavra de centros corticais e não de vias de condução. Então, tem lesão em centros corticais. Lesão de vias de condução? Não tem. Por isso que não dá para colocar o Freud dentro do quadro que o Bergson colocou. Agora, quando eu falo que tem lesão nos centros corticais, isso é um tipo de localizacionismo, em certa medida. Quando eu falo que não tem lesão em vias de condução, isso é um tipo de localizacionismo que se opõe às lesões de centros corticais. É esse esquema que a gente está tentando separar. Falar de um tipo de lesão específica. Não é a premissa da lesão, ela está aí. Mas a pergunta é a tipologia das lesões. Como fica? Porque esse é o argumento que ele vai utilizar contra o Wernicke, a tipologia das lesões. Mas é interessante pensar isso, desculpa, Sim. não sei se é possível um debate maior, mas quando você fala de via de condução também, assim, por exemplo, acaba sendo uma via de comunicação. Se você fala numa via Isso, de condução, né, você tem uma impossibilidade, por exemplo, de falar, porque é uma via de condução, né, em que você não consegue articular motoramente falando mesmo, né? sim. E quando você pensa, né, nesses centros corticais, que centros são esses, sabe? Quando você fala em centros, o Freud não está dizendo assim exatamente, olha, existe esse centro de... Porque ele só está criticando justamente o que, né, o Wernicke e o Broca estão colocando como antes mesmo disso, né?
Quando ele Na, coloca lá, quando o Wernicke vai falar de diversas células, né? Então, que perfeito. sempre, sabe, fica um pouco genérico aí. Isso. Não, Eu na vou pedir verdade, só para o Flávio responder rapidamente, porque a gente está claro. passando um pouquinho já do tempo. Claro. Na verdade, Desculpa, a questão que a Janaína Lupe. levantou é tão legal e tão precisa que é preciso diferenciar duas coisas: o texto do Freud do texto do Wernicke. Sim. Onde é que está escrito centros corticais e vias de condução? É no texto do Wernicke. E o Freud não Uhum, aceita isso. Acho que ficou mais claro, né? Fazendo uso de uma terapia da linguagem. Pronto. Aonde sim. está escrito centros de condução, diferença entre centros de condução e vias de condução, é no texto do Wernicke. O Freud não vai aceitar essa distinção. Ele vai aceitar que tem lesão, mas ele não vai aceitar que tem essa distinção e a distinção de lesões. Ficou mais claro? Não sei se ajudou, Janaína. Sim. Muito bem. Eu espero que a gente tenha muitas outras possibilidades para continuar discutindo esse assunto. Legal. Eu vou precisar encerrar a mesa, lembrando que daqui a 30 minutos a gente volta com a mesa para discussão do livro do Jean-Michel Rabaté. Espero então vocês. A gente vai fazer um pequeno intervalo e depois temos um novo link para a conversa com o Rabaté, tá certo? Obrigado. Gente, obrigada, Flávio, mais uma vez, Eu que obrigada, obrigada a agradeço, quem está nos gente. Obrigado ouvindo. as questões. Obrigado, Janaína. Obrigado, professora Fátima. Muito obrigado pela atenção. Ah, parabéns. Boa tarde, Boa gente. Boa Boa tarde. tarde, tarde, um não. Obrigado. Até daqui a abraço. pouco. Até daqui a pouco, isso. Até.